convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em João 1:29. Os acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor fale através de mim. Que a glória seja do Senhor, que o teu Espírito Santo fale, que o meu eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos personagens importantes na caminhada do Evangelho. Personagens que foram profetas, personagens que foram anunciadores, personagens que foram apóstolos. Mas nessa manhã, o Espírito Santo me moveu a falar sobre João. João Batista foi um dos principais profetas do Novo Testamento. João Batista é conhecido como a voz que clama no deserto. E quando olhamos para esse texto que foi lido, nós conseguimos enxergar verdades tão maravilhosas. O título dessa mensagem é Ele. Essa mensagem foi baseada numa música que o Espírito Santo falou muito comigo. E essa música diz assim: é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias, pois Ele virá, soberano em poder, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a recompensa. E quando nós olhamos para a vida de João, nós percebemos que ele apontou para Jesus. As atitudes de João apontavam para Jesus. Olhando para esse texto, nós lemos que João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa parte, nós enxergamos a humildade de João. Nós enxergamos que na sua trajetória, no seu ministério, a única missão dele era apontar para Jesus. E quando nós estudamos um pouco mais da vida de Jesus, a vida de João, nós conseguimos enxergar algumas verdades. E a primeira verdade é: a nossa vida precisa apontar para Jesus. João 1,32 diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir com o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A vida de João, ela somente aponta para Jesus. As roupas de João apontavam para Jesus. A Bíblia diz que João tinha um modo de vida simples. As roupas de João eram feitas de pele de animais e ele tinha um tipo de jejum diferente também. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E talvez quando estamos lendo a Bíblia, talvez isso passe despercebido. Mas se nós nos atentarmos um pouco para isso, nós percebemos que a vida de João apontava tanto para Jesus que as coisas que ele fazia não importavam. A forma como ele se vestia não se importava. Nós olhamos para os profetas, para os sacerdotes desse tempo,
no Novo Testamento, os fariseus, e talvez eles se vestiam com adornos, se vestiam com mantos, se vestiam talvez glorificando a si mesmo. Mas João decidiu ter roupas de animais. Isso significava que a vida dele era tão humilde, ele sabia que ele não era dessa terra, ele sabia que não importava o que ele fizesse, ele precisava apontar para Jesus. João, ele vivia no deserto, como a própria palavra diz, João é a voz que clama no deserto. Naquela época, nenhuma pessoa era louca de viver no deserto, porque o deserto é um lugar escasso, o deserto é um lugar seco. Mas, em momento nenhum, João se importou com isso. Em momento nenhum, João olhou para a sua vida e falou assim, não, eu importo mais do que a mensagem que eu estou anunciando. Não, ele olhou para Jesus, ele olhou para aquilo que foi chegado a ele e falou, eu preciso apontar para ele. E assim que João vê aquele que ele tanto anunciava, ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E trazendo uma lição para as nossas vidas, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer, ei, Ele é a salvação. Nós precisamos sair ruas afora pregando o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ir ruas afora dizendo, ei, vejam, Jesus é a salvação. Dizer para os perdidos que Jesus é o Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Todo-Poderoso, não há nada que não aponte para Jesus, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro das nossas vidas, tudo passa por Ele, tudo é através dEle, e quando nós paramos para refletir, nós entendemos isso, que a nossa vida precisa apontar para Jesus, mas não somente apontar, e é aí que eu entro no segundo ponto. A glória de anunciar esse reino não é nossa. Esse é o segundo ponto. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem a Bíblia em João 3, a partir do versículo 27. A partir do versículo 26, perdão. Eles se dirigiam a João e lhes disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão dirigindo-se a ele. A isso João respondeu, uma só pessoa pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mais uma lição que nós aprendemos com a humildade de João, com o ministério de João é, a glória não é nossa. João, talvez ele tenha sido um dos maiores profetas do Novo Testamento. E mesmo assim ele escolheu dirigir a glória a Jesus. João foi perguntado, antes de ver mesmo o próprio Cristo, João foi perguntado por fariseus e alguns discípulos se João mesmo era o Cristo. E ele responde a seguinte coisa. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos a aqueles que nos enviaram. Que você diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João, ele ouviu o chamado que Deus havia colocado na vida dele e decidiu inteiramente se entregar a esse chamado. João, ele tinha tudo para glorificar a si mesmo.
João era acompanhado de uma multidão, João era acompanhado de discípulos, João era acompanhado até mesmo de fariseus, que o perseguiam para dizer o que é aquele movimento que está acontecendo lá no deserto. Mas mesmo assim, João decidiu responder com as próprias palavras do profeta Isaías. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Isaías 40. Versículo 3, que diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor. A própria palavra já anunciava que João Batista seria a voz que clamava no deserto, seria a voz que clamava no meio de uma sequidão de corações. João, ele pregou tão somente o reino dos céus. João, ele pregava o arrependimento. João, ele pregava que haveria uma ira que se aproximava. A pregação de João era tão somente: arrependam-se dos seus pecados, porque a ira de Deus está próxima. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E com essa palavra de confronto, com essa palavra tão poderosa, ele decidiu não se glorificar. E mesmo assim, João, com todas as suas palavras, todos os seus feitos, ele decidiu não se glorificar. E semelhante a João, na Bíblia também, temos um personagem que é semelhante a João. Lá em Filipenses 3:7 diz assim, a respeito de Paulo que está falando: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado dele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e ter participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A própria palavra já diz. Paulo diz que ele considera tudo perda, mediante ao conhecimento da glória de Jesus Cristo. E João fez a mesma coisa. João fez uma alegoria, uma comparação de um noivo e uma noiva. Mais uma vez a Bíblia dizendo sobre casamento. A Bíblia fala muito sobre casamento, comparando Jesus e a sua igreja. E João fala que a alegria de ver o ministério de Jesus é a alegria dele. João, ele foi morto por causa de Cristo. Ele foi morto mediante o seu ministério. E nós aprendemos, e o que eu aprendo com isso, e que nós podemos aprender com isso é que nós não tínhamos nada, mas o mínimo que podemos entregar é tudo. Nós não temos glória nenhuma em nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, apesar disso, Ele nos chama para compartilhar essa palavra. Ele nos chama para anunciar o reino que está por vir. Ele nos chama para glorificar o nome dEle. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus, Ele poderia pregar para todo mundo. Ele poderia fazer com que
aparecessem sinais na terra, aparecessem coisas na terra, sem que precisasse ninguém falar, Ele mesmo se anunciar. Mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para estar levando essa palavra. Ele escolheu João. E o mesmo que escolheu João, escolhe você nessa manhã. O mesmo que escolheu João te chama para anunciar esse evangelho. O mesmo que escolheu João, ele te chama para glorificar o nome dele, através de anunciar o próprio evangelho. E o terceiro ponto é, de acordo com a vida de João, e trazendo para os nossos dias, a nossa missão é pregar, e tão somente pregar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 28, 19 ao 20. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Fazendo um comparativo desse texto com a vida de João, João até a morte pregou o evangelho. João Batista, até o final de sua vida, glorificou a Cristo. Até o final de sua vida, ele apontou para Cristo. E já que estamos trazendo essas lições para as nossas vidas, nós podemos trazer mais uma lição. Nossa missão é pregar. João, ele anunciou o Jesus que viria como Messias. João, ele anunciou Jesus que viveria como o Cordeiro. E os nossos tempos não são muito diferentes dos tempos de João. Nós precisamos, nesse tempo, na nossa geração, ser semelhante a João Batista. A nossa vida precisa apontar para Cristo, a nossa vida precisa glorificar a Cristo, mas nossa missão também é pregar. João aponta para Jesus falando: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a nossa missão também é apontar: ei, Cristo está voltando. Ei, aquele que morreu e ressuscitou virá em governo e em poder. O governo está sobre ele. Nele está todo o domínio. Dele é o reino. Dele é o céu. Dele é tudo que existe. A nossa missão é anunciar. A missão de João foi preparar o caminho para o Senhor. E a nossa missão também é preparar um caminho para o Senhor. Cristo virá em poder e as nossas vidas precisam ser a voz que clama nos desertos secos nas vidas das pessoas. Nós precisamos apontar para Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura e espalhar a mensagem de arrependimento, porque Jesus está voltando. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos temer. Nós precisamos olhar para as pessoas do nosso lado e dizer: ei, Jesus está voltando, ainda há uma esperança para você. Jesus está voltando, ainda há esperança. Você não precisa morrer quando esse mundo acabar. Ainda há esperança, ainda há uma glória que há de vir, ainda há um reino, ainda tem esperança. Existe um Jesus que salva, existe um Jesus que pode mudar a sua vida, existe um Jesus que dá sentido à sua vida. Talvez existem pessoas que estão sem sentido na vida, mas que Jesus pode dar sentido à vida delas. E a nossa missão é tão somente anunciar, é tão somente batizá-las, essas pessoas, é tão somente apontar para o reino. E assim como João Batista, dizer: vejam, Ele é o Cordeiro de Deus, vejam, Jesus é a esperança. Já caminhando para o fim, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus era humilde, Jesus era manso, Jesus era aquele que
retornaria, traria os tempos da nova aliança, restauraria a nossa comunhão. Nós precisamos anunciar esse Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã, talvez você não esteja talvez pregando o Evangelho, talvez você esteja estagnado, talvez você esteja com medo, com vergonha, mas o Senhor, Ele te capacita, o Senhor, Ele te dá discernimento para pregar o Evangelho, Ele te dá ousadia para pregar o Evangelho. A nossa missão tão somente é anunciar o Evangelho. Já caminhando para o fim, gostaria de convidar a igreja que se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos estar orando, fazer 3 convites também.